Beleza. Só um segundo. Então, pessoal, vamos lá. Função de transferência e variáveis de desvio. Vamos fazer um exemplo aqui simples. Função de transferência, né, que a gente chama aí de FT, né, função de transferência, e variáveis de desvio. Beleza, vamos então imaginar um problema, digamos assim, um problema completo. É um problema bem simples aqui, vamos fazer ele completo. Imagina que você tem um tanque, tá certo? Nesse tanque você tem uma saída de líquido aqui por debaixo, tem aqui uma válvula, tem uma vazão de líquido entrando lá por cima, certo? Vamos fazer o líquido aqui, tá certo? E esse líquido está saindo ali por baixo também. Nesse esquema nós temos então a vazão volumétrica de entrada QI, eu tenho a vazão volumétrica de saída Q, eu tenho o meu nível, vou chamar ele de H, tá certo? O nível H, a princípio esse nível ele está à mesma altura inferior do nível, a partir de onde eu começo a medir, é a mesma altura ali da saída da vazão de descarga, tá? Esse tanque ali, vamos assumir que ele tem aqui uma área constante, de acordo? Uma área A, que é constante. Esse líquido tem uma densidade D, perdão, uma densidade ρ. Esse tanque, então, tem um volume V, etc. E sendo isso aí, imagine que isso está tudo funcionando no regime permanente, tá certo? Então, o que significa que está funcionando no regime permanente? Tem uma vazão entrando, volumétrica, tem uma vazão saindo volumétrica, tem um nível H, e se tudo está no regime permanente, tudo está constante, significa que se o H está constante, então que a entrada de vazão volumétrica tem que ser igual à saída de vazão volumétrica, né, para que não haja variação de nível. E a partir desse momento, tá certo? A partir dessa situação em que está tudo constante, né? Vamos colocar aqui, a partir do regime permanente, tá? A partir do regime permanente, ou a gente chama também de steady state, né? O SS lá, o steady state. Acontece que a vazão I, tá certo? A vazão I, a vazão de entrada, a vazão volumétrica de entrada aumenta, sei lá, aumenta em 3 unidades. 3 unidades, sei lá, se a vazão está, se ela está sendo medida em metros cúbicos por segundo, então aumentou em 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, do valor original que ela tinha, que era esse valor no regime permanente, ela podia estar inicialmente a 10 metros cúbicos por segundo. E estava no regime permanente, 10 metros cúbicos por segundo entrava, 10 metros cúbicos por segundo saía, o nível teria um número lá, um valor constante ali, e a partir de um determinado momento, contando que eu estou no regime permanente, essa vazão de entrada QI aumenta em 3 unidades, por exemplo. A questão é, qual o comportamento da vazão de saída? Vazão volumétrica de saída, que seria aquele meu Q ali, né? E esta vazão volumétrica de entrada aqui
Então, ele quer saber como que essa função fica, ele quer saber como que fica Q no tempo. A partir do momento em que aquela vazão QI deu aquele pulo de 3 unidades. Essa é a questão, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai falar aqui sobre função de transferência e variáveis de desvio, tá? Vamos ver em que momento aqui deste assunto isso aí entra. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a equação do modelo. Depois que a gente encontrar a equação diferencial do modelo, a gente vai encontrar a equação no regime permanente. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma da outra. Subtrair, digamos aqui, ó, a equação do passo 1 menos a equação do passo 2. E aqui que eu vou obter, quando eu fizer isso aqui, eu vou obter a equação em variáveis de desvio. O que é o importante de ter a equação em variáveis de desvio? Onde as condições iniciais são todas zero, tá certo? Essa é a vantagem. Por quê? Porque se as condições iniciais são todas zero, então as minhas derivadas em Laplace, elas não vão carregar a condição inicial, porque a condição inicial é zero, né? Então, quando eu fizer a transformada de Laplace, sem as condições iniciais. Essa é a vantagem. Beleza, o que eu vou fazer depois? 4. Quando eu já estiver em Laplace, eu vou isolar a minha saída. Né? Ou seja, resolver o problema, né? Na realidade, resolver o problema, que agora é um problema algébrico. De acordo? Antes, aqui no passo 1, eu tinha uma equação diferencial. Então, eu tinha um problema com uma equação diferencial. Agora, o meu problema, devido a que eu usei a transformada de Laplace, virou um problema algébrico. O que eu vou fazer para resolver esse problema algébrico? Isolar a saída. Passo 5, o que a gente vai fazer? Antitransformada de Laplace. Para voltar, né? Voltar para o tempo. Opa. Voltar para o domínio do tempo. Né? Eu estava aqui inicialmente, antes de ir para Laplace, eu estava, né, no domínio do tempo. Quando eu fiz a transferência, perdão, quando eu fiz a transformada, para onde que eu fui? Eu fui para o domínio de Laplace. Que é aquele domínio em S, né? Que a gente usa aquela letra S. Beleza, então, quando no passo 5 eu voltar para o domínio do tempo, eu vou ter, então, a minha resposta da variável de saída. Só que se eu tomar um cuidado aqui, ó, resolver o problema, quando eu resolvo, eu isolo a saída, mas essa saída quem que é? É uma variável de desvio, tá?
Então, quando eu voltar para o tempo, o que eu vou voltar para o tempo é com a variável de desvio. Então, agora eu tenho que compensar a variável de desvio para obter a variável desejada. E acabou. É isso aí, mais ou menos, tá certo? Então, olha lá. Eu tenho o meu modelo, tá certo? A minha questão ali, o meu fenômeno que está acontecendo. Tem umas condições iniciais dadas no regime permanente. Em um determinado momento, a vazão de entrada QI aumenta em 3 unidades. Isso aí vai fazer com que a vazão Q... Opa, é vazão Q... Não, essa aqui tá errado aqui. Não é a vazão Q que eu quero. O que eu quero saber é a altura, o nível H. Desculpa aqui, ó. Aumenta em 3 unidades. Qual o comportamento? Não é vazão aqui, deixa eu apagar. Qual é o comportamento do... Coloca aqui vermelho. Nível H minúsculo do nível H, tá certo? Que vai ser, então, essa vai ser a minha variável de saída, tá? Então, o que eu quero saber é o H de T. Essa é a questão. Quem é o H de T? Tá? Então, essa vazão aí aumentando em 3, aquilo ali vai acontecer. Ainda que no meu problema, eu tenho que esta válvula aqui na saída, ela vai representar, vai ter uma resistência na válvula aqui. RV, resistência na válvula. Beleza, então vamos lá. Vamos tentar fazer esses passos aqui. Esse aqui é um problema, assim, bem simplesinho, completo, tá? Só para a gente ver aonde que entra a questão das transferências, a função de transferência e onde que entram as variáveis de desvio, que vocês já viram ali, né? Quando eu tiver ali os meus passos, quando eu subtrair, quando eu for para Laplace, tá certo? Com as minhas equações variáveis de desvio, lá em Laplace é que eu vou enxergar aqui, né, a minha função de transferência. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar aqui com a... Como que fica a equação do modelo dinâmico desse caso ali, né? A gente vai usar aqui, para a simplificação, vamos usar aquele modelo da lei de Ohm. Você lembra que a gente falou sobre uma forma de modelar o nível do tanque usando a lei de Ohm? Né? Então, usando a lei de Ohm, né? Usando a analogia da lei de Ohm, daqueles circuitos elétricos que a gente conversou, eu tenho então que a vazão Q é igual a 1 sobre a resistência da válvula vezes o H, tá certo? Então, basicamente, o que eu estou dizendo ali, ó, se vocês olham isso aqui de forma da lei de Ohm, o que a lei de Ohm diria? A lei de Ohm, no circuito elétrico, ela diria que a corrente é igual a 1 sobre a resistência elétrica vezes a diferença de potencial, que seria o E, ou a voltagem, né? Vou colocar aqui E, essa seria a voltagem. Então, essa é a analogia. Muito bem. Como que fica aqui a conservação da massa? Conservação da massa. Vamos ver aqui. Quem que nos... Vamos lá. Fernando. Estás aí, Fernando? Oi, tô aqui. Fernando, você não colocou o videozinho lá não, né? Não coloquei o videozinho lá, não. Tá esperando o quê, meu querido? Não sei. Vamos lá, então. Vamos lá. Como que fica a conservação da massa desse exemplo aí, Fernando? Ah, vai ser.
O que entra é igual ao que sai, não? Não, ainda não, né? Não, na realidade não, né? Porque isso daí é no regime permanente, beleza? Mas quando não estiver no regime permanente, como que fica? Uhum. Quando tiver no regime permanente. Quando não tiver no regime permanente, Isso. não tenho nem ideia. Muito bem, conservação da massa, mesma coisa. Conservação da massa. O que significa isso aí? Que a variação de massa dentro do tanque vai ser igual ao quê? Pensa aí, no aumento de massa de água dentro do tanque vai ser igual ao quê? Ah, vai ser então a entrada mais o que tu tem ali. Conservação da massa. Aquilo ali é volumétrico, né? Então vai ser a entrada vezes o ρ. Uhum. De forma, digamos, mais geral ainda, sem muito detalhe, simplesmente você vai ter o quê? Que é a variação da massa dentro do tanque, no tanque, digamos, vai ser igual ao quê? Que tu tem no tanque. Não, a variação. Então vai Uhum. ser a diferença entre o que entra e o que sai, né? Beleza, então vai ser o quê? Taxa Certo. de massa entrando menos taxa de massa saindo. Ainda a gente poderia colocar, caso lá bem, nesse caso não, sem estresse. Quando a gente está trabalhando com componentes, né, o componente às vezes ele pode se destruir ou pode ser criado. Então você acrescenta ali, né, taxa de criação menos taxa de destruição do componente, mas nesse caso não. Beleza, esse é o caso geral. Então agora sim, o que seria a variação de massa no tanque? Vai, Agora, se- matematicamente, como que a gente chama a variação de massa no tanque? vai ser dq dt menos dt. É dq dt? Não, aqui, mas do lado esquerdo é primeiro. O que é a variação de massa no tanque? Como que eu chamo isso aí matematicamente? Variação da massa no tanque. dmdt? Isso. E o que falasse ali, então, da taxa de massa entrando, vai ser o quê? A quantidade de massa que está entrando, e ela vai vir, então, vai ser o meu W, tá? I, que é vazão mássica, Certo. menos o W, que seria a vazão mássica. Lembrando que essas vazões mássicas aí, elas são a vazão volumétrica, que é a do exercício, vezes o quê? Vezes o ρ. Isso, vezes o ρ. Então, isso aqui, vezes o ρ, vezes o ρ. E aqui desse outro lado, lembra que como a massa, o que seria a massa que tem no tanque? Seria quanto? Vai ser o H vezes o A, né? Vezes o ρ. Vamos lá, então, a massa seria o volume, isso que falasse, é isso, vou ir mais devagar aqui. O volume do tanque, vezes o quê? Vezes o ρ. Vezes a densidade ρ. Beleza, mas o que é o volume do tanque? Aí é a área e vezes vezes o nível, né? Isso, H, né? Isso aí. Agora sim, dessa parêntese que está ali, área, altura e ρ, o que pode sair da derivada? A área e o ρ. Beleza. Então temos que a área vezes o ρ, derivada da altura, que é o nível, dt. Então eu vou substituir isso lá na minha continha agora. Então eu vou ter a ρ dH dt. Aí eu posso ainda cancelar os ρs e tenho aí a minha equação. Só que lembrando que, como eu estou usando a lei de Ohm, então eu vou usar esta continha aqui, ó. Eu vou substituir a minha vazão na saída por essa continha, ou seja, a vazão na saída vai depender do nível, do próprio nível e da resistência da válvula, que deve ser uma constante ali, que é função de quão aberta aquela válvula está. Então, substituindo ali, fica a área
dH dt. Opa, segundo. A área dH dt igual a QI menos Q. Mas quem que é Q? De acordo com a lei de Ohm, é 1 sobre RV, que é a resistência da válvula. 1 sobre a resistência da válvula vezes o H. Beleza? De que ordem é essa equação aí, Fernando? De primeira ordem? De primeira ordem, né? Eu posso até organizar ela para ela ficar bonitinha ali, identificar constante de tempo e coisas dessas. Vamos lá, beleza, Fernando, valeu aí. Vamos lá para o seguinte. Valeu. Keldrin. Tudo certo, Keldrin? Oi, prof. Tá entendendo até aí, Keldrin? Tá tranquilo? Tudo certo até agora? Beleza, então, Keldrin. Olhando para essa equação diferencial aí, tu consegue me dizer quem que é a entrada e quem que é a saída dela? Com o que que eu entro e com o que que eu saio depois de fazer umas contas aí? Eu entro com o QI, né? Epa, muito bem. E saio com quem que é a saída? Se eu resolvo essa equação diferencial aí, quando eu resolver ela, o que que eu vou obter? O nível, Então quem é a saída? o H, né? O nível. O H, né? Essa aqui é a saída, ó. Beleza, vou ter ainda umas condições iniciais e tal, né? Porque inicialmente eu tinha aqui, né? Eu não falei aqui, não falei, né? Eu falei, né? No início eu tinha, no regime permanente, eu tinha uma vazão de entrada, um nível e uma vazão de saída, tudo ali funcionando, com os valores constantes antes que houvesse a entrada antes que a entrada variasse em 3. Beleza, Keldrin. E agora, o que a gente fez até agora? Olha lá, vamos ver nos passos que eu escrevi aqui, ó. Até agora eu encontrei a equação diferencial do modelo no domínio do tempo, tá certo? Que é essa equação aí que a gente acabou de encontrar. Tá claro para todo mundo isso aí, ó? Essa é a minha equação diferencial no domínio do tempo. Logicamente, essa equação diferencial aqui vai ter umas condições iniciais, que são as condições... As condições iniciais são as mesmas condições do regime permanente inicial, tá certo? Então, eu vou ter aqui, né, com relação a essa equação, eu vou ter umas condições iniciais, certo? Que variáveis precisam ter condição inicial aqui? Eu vou ter que dizer quanto que vale o nível no tempo zero, eu vou ter que dizer quanto que vale a vazão de entrada no tempo zero, eu vou ter que dizer quanto que vale só. Eu só tenho essas duas variáveis aí. A área e o RV, como são constantes, né, são parâmetros constantes, eu não preciso condições de entrada, elas não mudam, tá? Então, a A e o RV são constantes, podemos colocar aqui. Elas não variam ao longo do exercício, né? Então, a área é constante e o RV também é constante. Essas condições iniciais aqui... O que é o RV mesmo, prof? É a resistência da válvula. Essa válvula aqui, ó. Tá, verdade. Que a gente precisava esse RV para poder fazer aqui a analogia com a lei de Ohm. Muito bem. Já que eu tenho... tá. Então as condições iniciais, essas duas condições iniciais aí, que são o H em zero no tempo zero e o Q no tempo zero, são as condições no regime permanente inicial, tá? Isso aqui é no regime permanente inicial. Vocês lembram como que a gente descreve uma variável quando ela está no regime permanente? Tinha um símbolo ali. Vocês lembram disso? Tem a barra em cima? Isso, então, olha, isso aqui é H barra. E este aqui é o QI barra, que me está dizendo que são valores iniciais, ou seja, são os valores no regime permanente aqui, ó. Esses dois aqui, ó, são valores no regime permanente inicial. Eu tenho um QI barra e um H barra. Beleza, então a gente já fez o passo 1, Keldrin. Passo 2. Como que eu faço para encontrar a equação no regime permanente, Keldrin? Dessa equação que eu tenho aí, do passo 1. A derivada vai a zero, né? Isso, então, vamos colocar aqui, deixa eu só acrescentar uma página.
Então, eu posso dizer aqui que no regime permanente, essa equação fica reduzida a quê, Keldrin? Pode falar. QI é igual a 1 sobre RV vezes H. Devagar, devagar. Antes de mexer coisas para um lado e para o outro. Isso aqui. Como a derivada vai a zero, fica zero, né? Isso, zero. Igual Igual. a QI menos 1 sobre RV vezes H. Beleza. Só que lembrando que, como eu estou no regime permanente, o que acontece com as variáveis? Tem a barra em cima. Ganhei uma barrinha. Beleza. Muito bem, esse é o passo de número 2. No regime permanente, né, o que você vê ali é que a vazão de entrada vai ser igual a o nível dividido RV. E sempre vai ter esses mesmos valores ali. No regime permanente, eu estou ali constante naquela situação. Beleza. Passo 3, Keldrin. Diz ali, ó. O que a gente vai fazer no passo 3? Subtrair a equação 1 da equação 2. Ou seja, esta aqui seria a minha equação 1, que é a minha equação no tempo, e essa que você acabou de falar agora seria a equação 2. Vamos subtrair uma da outra. Como é que fica? Pode falar. Vai ficar o A vezes o DH sobre DT igual. O QI barra vai ser diferente do QI do regime Sim, sim. transiente. Ah, tá. O QI sem barra é a vazão de entrada em qualquer momento. E o QI barra é a vazão de entrada só lá no começo no regime permanente. Lógico, elas são iguais quando? Quando que elas são iguais? No começo, né? No começo, né? Porque a vazão instantânea de entrada no começo é igual à vazão barra no começo. Como que fica então? Vai ficar QI barra menos QI. Ao contrário. Ah, tá. Né? Uhum. QI menos. QI barra. Aí menos. Dá pra pôr o 1 sobre RV sobre, evidência. Isso, fatorando. Parênteses. H menos H barra. Beleza. Esse primeiro parênteses aí é igual ao quê? Como a gente chama esse parênteses aqui? Vai ser o teu step, isso? Não, não, não. Ainda não. Ainda não. Só estou dizendo aqui, ó, que quando você tem a variável menos o valor da variável no regime permanente, isso se chama variável de desvio. Lembra? A gente viu na aula passada isso aí. Então, quando é variável de desvio, eu coloco aquela prima ali, aquela linhazinha ali. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a variação da vazão, o desvio, ele é o quê? É o valor em qualquer momento, menos o valor no regime permanente, dessa variável aí. Então, imagina, por exemplo, lá no nosso caso, lá, eu falei aqui, eu não sei se eu escrevi aqui em algum lugar, eu disse que a vazão volumétrica de entrada aumenta em 3 unidades, tá certo? Eu disse aqui, ó, aumenta em 3 unidades. Eu não falei enquanto estava inicialmente, mas posso dizer, olha, lá, inicialmente o valor de QI era 10, tá certo? E ela passou para, aumentou em 3 unidades. O que significa isso então aqui nessa variável de desvio? Ela inicialmente estava em 10, o que é ela inicialmente? Isso aqui, ó, 10. E ela passou para 13. Perdão, ela teve um aumento de 3, tá certo? Quem que é o aumento de 3? Esta variável de desvio aqui é o 3. E, logicamente, então, quanto que vale QI? Eu vou ter 13. que ter 13, né? Ou seja,
se a partir da condição inicial eu pulei 3 e a minha condição inicial era 10, então a minha condição agora, depois desse pulo aí, vai ser 13. O que eu quero dizer é que esta variável, a primeira delas, que tem o apóstrofo, que tem o prima, é o que a gente chama de variável de desvio. Esta aqui, ó, é a variável de desvio. Ou seja, quanto variável de desvio. Aí eu pergunto, quanto que é o valor da variável de desvio no tempo inicial? Quanto vale QI de desvio no tempo igual a 0? Vale 0, né? Vale 0, por quê? Porque vai ser a vazão volumétrica no tempo 0 menos a vazão volumétrica barra. Mas o que é a definição de vazão volumétrica barra? É a vazão volumétrica no tempo 0. O que é o truque aqui? Eu estou fazendo que a vazão de desvio no tempo 0 seja nula. Esse aqui é o truco. A variável de desvio, o truque, a variável de desvio, a condição inicial dela é 0 sempre. Por isso que eu estou fazendo esse truque aqui. Em vez de trabalhar com as variáveis normais, com o Q e com o H, eu vou preferir trabalhar com as variáveis de desvio. Por quê? Porque as condições iniciais delas, das variáveis de desvio, são nulas. E que vantagem tem isso? Vamos lá, vendo nossos passos aqui, ó. Que vantagem tem isso? Olha ali o passo 3, ó. Subtrair 1 menos 2, equação em variável de desvio, onde as condições iniciais são nulas. E, portanto, o que acontece se as condições iniciais são nulas? Que quando eu fizer transformada de Laplace que tenham derivadas, sempre que tiver derivada, a transformada de Laplace, se vocês olham lá nas nossas fórmulas, aquela penúltima fórmula, acho que é a fórmula 24, deixa eu ver aqui no livro, a fórmula 24 e a 25, o que era? Deixa eu voltar aqui no livro. Fórmula 24 e 25, página 43. Página 43, aqui menos 2 ainda, página 61. Olha lá. O que diz a fórmula 24 e a 25? Que se eu estou derivando algo a uma função, quando eu fizer o Laplace, que eu for da coluna da esquerda para a da direita, sempre aparece uma condição inicial que está ali em amarelinho. Tá vendo? S f de S menos f de 0, ou seja, menos a condição inicial. Na fórmula 25, S na N, f de S menos alguma coisa vezes a condição inicial, menos alguma coisa vezes a condição inicial da derivada, etc, etc. Se eu trabalho com variáveis que a condição inicial é nula, essas partes que estão ali em amarelo, tudo vai cair fora, só vai ficar a parte que está no círculo vermelho, SF de S. Essa é a vantagem de usar as variáveis de desvio, por isso que a gente faz o truque e não trabalha com as variáveis originais, a não ser que elas tenham condição inicial a 0. Se a variável original tem condição inicial a 0, então aí não importa, você pode usar ela mesmo. Mas se ela tem algum valor inicial, então você tem que usar as variáveis de desvio. Para quê? Para que, olha ali no passo número 3, né, para que as transformadas de Laplace não arrastrem condições iniciais. Beleza? Então, vamos para o passo 4 agora. Ah, não, para o passo 3 ainda. Coloquei duas coisas no passo 3 ali. No passo 3 já fiz a subtração e agora vou ir Keldrin para Laplace. Então, esta função aqui que a gente tem, deixa eu só reorganizar ela, ficou então aqui, ó, A de HDT igual a Q de desvio menos 1 sobre RV de desvio, perdão, RV não é constante, vezes H de desvio. Só que eu tenho um problema aí, Keldrin. Tá enxergando aí que não todas as variáveis são de desvio? Sim, no caso, a área.
Não, a área não é variável, né? A área e o RV não tem problema, ali são constantes, são números. Mas tem uma variável aí que não está em desvio ainda, qual que é? Estás vendo ali, esse DHDT, esse H não é de desvio, esse é o nível mesmo, não é o nível de desvio. De acordo? O que Tá. a gente faz? O que a gente faz então? Tem um outro truquinho bem mais simples, que é o seguinte, ó. Imagina que eu estivesse trabalhando com a variável de desvio, tá? Se eu tivesse derivada no tempo da variável h de desvio, se eu tivesse isto aqui, eu posso dizer que seria igual à derivada de h menos h barra. Porque essa é a definição de variável de desvio. E ainda posso dizer que isso aqui é igual à derivada de h dt menos a derivada de h barra dt. De acordo? Só que, né, tudo isso aqui é igual, né? Isso aqui veio para cá. Opa. Só que a derivada de h barra dt é quanto, Kelvin? 0. Por quê? Porque no início ele não varia, né? O H barra não varia. Isso, a h barra é definida como o valor de h no regime permanente inicial. E é um número, é uma constante. Então, isso aqui é igual a zero. Se isso aí é igual a zero, a gente pode concluir, então, que dH dt é a mesma coisa que dH' de t. E ali, então, na minha equação, aquilo que estava de amarelo, eu posso, sem muito problema, colocar um traço ali em cima. Então, agora eu posso dizer simplesmente que este H, ó, também é um H de desvio. Beleza? Essa é a minha equação em variáveis de desvio. Keldrin. Beleza, vamos pro seguinte. Valeu, Keldrin. Vamos lá. Quem que segue aqui, ó? Lígia. Estás aí, Lígia? Oi, professor. Lígia, passo de número 3, acho que é aqui, né? Ainda no 3, ó. Vamos transformar essa equação aí para o domínio de S. Vamos levar ela para o domínio de Laplace. Porque aqui tudo é tempo, tá? Tudo isso aqui é tempo. Eu não escrevi aqui, mas a gente poderia colocar, ó, isto aqui é no tempo, este H é no tempo, este QI é no tempo. Espera um segundo. Este QI no tempo e este H é o mesmo H também, ele também ali é no tempo. Beleza, então vamos fazer a transformada de Laplace de tudo isso aqui. Para transformar essa equação diferencial numa equação algébrica. Muito bem. Então vamos lá, Lígia. Esse primeiro termo ali que está antes do igual, como que fica a transformada de Laplace dele? Vai ficar o Laplace de A, dH, de T sobre dt. Certo, até aí, até aí. Quanto que seria o Laplace disso aí? Quanto que daria? Se você vê ali, você simplesmente tem um A que é uma constante, o A continua, tá? Vamos trocar de cor aqui. O A continua. E quanto que é o Laplace dessa derivada de H' dt? Olha lá, fórmula 24. Peraí, professor, que tá um pouco de delay aqui na minha tela e tá travada. Daí demora um pouco para aparecer. Tranquilo, tranquilo. Apareceu a tabela? É a 24, tá. Fica S de H de S. Isso? Isso, exatamente. E teria ainda aquela parte amarela, mas como não tem condição Mas é inicial. zero. Beleza, isso aí. Então vai ficar o A vezes o S pela função que agora se chama H. Eu vou escrever ela com maiúscula aqui, tá? Só para dizer que nós estamos em Laplace de desvio e de S. Tá certo? O H de S. Eu teria ainda, tá? Não, vou até colocar aqui, menos H
de 0. Só que H de 0 é 0. Porque não é H, é H de desvio. Lembra? De desvio. Foi o truque lá. Que ela só é 0, ela só cancela porque eu estou trabalhando com variáveis de desvio. Ok, igual. Igual ao Laplace de QI de T Isso. menos... Quanto que é o Laplace de QI de T? Esse é direto, né? Não tem conta nenhuma aqui ser feita. É simplesmente colocar maiúsculo, tá? QI de Tá. desvio e de S só. Tá. E o último, mesma coisa, como que fica? Menos o H de S Sim, mas antes sobre tem ali RV. isso, 1 sobre RV vezes o Hzão, né? Que agora estamos em Laplace. De S. De desvio de S. Beleza, muito bem. Já chegamos em Laplace. Passo seguinte, Lígia. Vamos ver aqui, qual é o passo seguinte? Passo número 4. O que eu faço agora, então? Tenho que isolar. Epa, isso mesmo, resolveu o problema, né? Resolveu o problema é isolar a saída. Quem que é a minha saída aqui, Lígia? Nessa equação A laranja. saída é o Hzão. Exatamente, então vamos lá. Vamos jogar tudo para um lado aqui. Hzão. De Hzão desvio. de S. Prima, tá? Não esquece que é prima, que é tudo prima, tudo desvio. Fator D, vamos lá. Deste lado multiplica quem? AS, de acordo? Uhum. E aquele Hzão que vem do outro lado, que vem somando, tava subtraindo, vem somando, fica como? Mais Hzão de prima de S sobre RV, isso? Isso não, mas isso, mas quando ele vem, como é que fica então aqui? Porque eu já estou fatorando. Tá, calma aí que eu me perdi. Eu estou pegando isto aqui, ó, esse termo, Ah, tá. Fica só 1 sobre RV. ou 1 sobre RV, muito bem. Fecha aqui, igual o quê? QI de S, Qzão de I, né? Prima. Aham. De S, muito bem. Isso aí. Agora é que vem uma questão chamada de função de transferência, tá? Que a gente falou a vez passada sobre ela. O que é a função de transferência? A função de transferência, deixa eu trocar aqui a cor. A função de transferência é uma fração em Laplace da saída dividido a entrada. Certo? Então, quem seria a função de transferência aqui? A Simplesmente. saída é o Hzão Isso. e a entrada é o QI. Beleza. Então, simplesmente esta fração aqui, ó. H de S sobre QI de S, tudo em Laplace, condições iniciais nulas, é igual a uma fração aqui que vai aparecer assim, ó. 1 sobre AS mais 1 sobre RV. Esta é a função de transferência. O que significa isso aí? Que eu posso gerar um bloco, tá certo? Eu posso fazer um bloco em Laplace, que é o que a gente vai fazer na frente, né, com o Scilab. Eu posso fazer um bloco que tem a minha função de transferência. Tenho aqui a entrada e tenho aqui a saída. Ou seja, quando você for montar um bloco lá no Scilab usando funções de transferência, o que você vai ter nesse caso? Você vai ter aqui a minha 1 sobre AS, esse é o S de Laplace, né, do domínio de Laplace, mais 1 sobre RV,
E aqui vai sair o H de desvio de S. E aqui vai entrar o QI de desvio de S. Veja só o interessante disso aqui. A partir dessa função ali, a saída simplesmente é o quê? A saída de H de S é simplesmente pegar a minha função de transferência e multiplicar pela entrada. Quem que é a entrada? Isso aqui, ó. Só que toma cuidado, a entrada está em Laplace. Então, no nosso exemplo aqui, eu falei aqui que no caso do nosso exemplo, essa vazão de entrada, ela pulava de 10 para 13, né? Ela tinha um aumento de 3. Então, o meu QI de desvio no tempo era quanto, Lígia? Era 13. Não, QI de desvio. QI de desvio no tempo. 0. Também não. 3, professor. 3, muito bem. Certo? O desvio é o quanto que variou a partir do regime permanente inicial. Ele estava em 10, variou 3, passou para 13. Tá certo? Tá. Beleza. Isso daí é o QI de desvio 3. Só que aqui, nessa seta vermelha ali, ou no círculo vermelho, eu não posso usar o QI no tempo. Eu tenho que usar QI em Laplace. Então, eu vou para minha tabela para transformar este QI aqui, ó, transformar ele em QI de S. Quanto que dá? QI desvio em S. Quanto que é? Que fórmula que eu uso aqui da tabela, Lígia? Não sei, professor. Deixa eu ver. Olha lá, você está vendo aqui, né? QI de T é o número 3, tá certo? Uhum. Então, olha lá no começo da tabela, acho que é a segunda. Olha lá. É a Então fica segunda. Lígia. 1 sobre 3. 1 terço. É exato. Não, terço não. 1 sobre S. É 1 sobre S. 1 sobre S se fosse unitário. Opa, desculpa. Se fosse unitário, mas o nosso não é unitário. O nosso, ele deu um pulo de quanto? De 3. Isso, então que é somente pegar esse 3, jogar ele para um ladinho. Opa. É somente você pega o 3. É como se você dissesse que isso aqui é 3 vezes 1, tá? 3 vezes 1. Então o 3 joga para um ladinho, quanto que é o do 1? 1 sobre S. Tá. E aí, acabou a folha aqui. Ctrl Z. 1 sobre S. Ou seja, se você quer saber em Laplace a tua resposta do teu exercício, do exercício ainda não, né? Porque estou em desvio. Mas beleza, o que eu vou fazer agora, então? Eu vou pegar esta equação e vou dizer, então, que a minha saída, que é o H de S de desvio, é igual à minha função de transferência, que eu já tinha encontrado, que é 1 sobre AS mais 1 sobre RV, multiplicado por quanto, Lígia? Por 3 sobre S. Por 3 sobre S. Acabei em Laplace. Faz o seguinte. Olha lá. Resolvi o problema algébrico, isolei a variável de saída. Foi o que a gente acabou de fazer. Agora passo 5. Eu vou voltar para o tempo agora. Vou fazer a antitransformada de Laplace com aquilo ali. Vou acrescentar aqui uma página. New page. After. Beleza, então agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer a antitransformada. Beleza, Lígia, valeu aí. Maria Eduarda, estás aí, Maria Eduarda? Maria Eduarda. Oi, prof. Opa, tudo certo? Estás entendendo até aí? Acho que sim. Tá certo, então. Vamos fazer a antitransformada disso aqui.
Então, o que a gente vai fazer? Eu vou buscar lá na tabela alguma coisa parecida com isto. Parecida com isto aqui, ó. Para saber como eu consigo voltar. Então, olha lá. Tá vendo que tem o 1, tem um 3 em cima, né? Os números do numerador ali, você pode jogar eles para fora, não tem problema. E ali você tem no denominador uma constante vezes S, mais 1 sobre RV e um S embaixo. Então, presta atenção aqui neste S e neste S. Vamos ver a tabela ali. Parece entre a 19 e a 22. Tá vendo ali a 13? Ah, tá. Aham, Tá bem mais fácil. bem mais fácil. Vamos organizar aquilo ali de acordo com a 13, então. Só que tem que aparecer tal S mais 1, né? Então, vamos lá. O que a gente faz para que isso aqui fique com essa cara lá? Vai... Mais um. O que acontece se eu pego, olha, eu vou pegar essa fração e vou multiplicar por RV em cima e embaixo. Então, vou fazer assim, ó, RV vezes RV, né? Não dá nada, só estou multiplicando, eu não estou modificando nada, vezes 1 sobre AS mais 1 sobre RV. Uhum. Como que fica isso aí, então? Daí você vai multiplicar o RV pelo AS e pelo 1 sobre RV. Então, em cima fica o RV e embaixo fica como? ASRV mais 1. Muito bem. Viu como já a coisa ficou como a gente gostaria? Olha, esse aqui seria o que eles chamam de quê na tabela? De tal. Exatamente, esse aqui é o tal. Esse 3 e o RV são constantes, podem sair ali, ficar de ladinho, então eu teria que isto aqui... Opa! Eu teria que isto aqui seria 3RV vezes 1 sobre tal S mais 1, onde esse tal vale ARV. Vou voltar para o tempo, olha lá. Isso aqui era H de S, então agora eu vou voltar para o tempo, fazendo a antitransformada, que já deixei ela ser prontinha ali só para aplicar, menos 1. Então agora aquele H grandão vai ficar H minúsculo de desvio no tempo. Já estou voltando para o tempo. Igual o quê? Maria Eu Eduarda. me perdi porque tu não tá mesmo multiplicando pelo S. Aquele parênteses é multiplicado por S, né? Opa, tá certo. Calma aqui. Um segundo. Exatamente. Beleza, então só vamos colocar ele aqui de outra cor. P. Colocar azulzinho aqui. Então aqui eu tenho 1 sobre S, né? Uhum, isso. E aqui embaixo também continuou. Vou colocar ele multiplicando aqui. Este S. E colocar ele multiplicando aqui esse S. Muito bem. Beleza, então agora sim, vamos voltar. Como que fica então com a equação? Fórmula 13. É 1 menos Euler de menos... É um T aquilo? Isso, é menos T dividido tal. Daí só tem que colocar o tal, então. Então, beleza. Então vai ficar aqui. Vamos deixar primeiro aquela parte que tava de ladinho ali. Vamos colocar 3RV. E agora sim. Colocando menos 1 menos E elevado na... T
elevado a menos t dividido pelo tal, que é ARV. Exatamente. Ó, aí tá a minha função do tempo. Ó, você disse que você tinha de nível ali funcionando com uma vazão inicial de 10. Que em um determinado momento a vazão de 10 passou para 13. E queria saber o que aconteceu com o nível. O nível, a variação do nível, olha lá o desvio, tá? Cuidado com isto. Isso aqui é desvio. O desvio do nível é essa equação ali, ó, uma equação no tempo. Eu conheço RV é um número dado, a área é um número dado, conhecido, eu tenho uma função no tempo ali. Só que esse aqui é o desvio. Eu não quero saber o nível quanto que ele variou, eu quero saber o nível quanto que ele é. O que eu tenho que fazer então? A última continha que eu tenho que fazer aqui, qual que é, Maria Eduarda? Seria aqui o passo, deixa eu ver aqui nos meus passos que eu inventei aqui. Passo 6, ó. Compensar a variável de desvio para obter a variável desejada. Olha lá, a minha variável desejada é H. Opa, Ctrl Z. A minha variável desejada é H de T. Não é H de desvio. Então, como que eu faço essa compensação? É só olhar essa formulinha aqui, ó. É uma parecida com esta aqui, ó. Não é esta, mas seria parecida. Não tá aparecendo nada, tá? Como que ficaria? Vai ser o HI menos o H no regime permanente. Exatamente. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, marido. O que o H de desvio é? O H de desvio é o H no tempo menos o H barra. De acordo? E o que eu quero saber é quem? O que eu quero saber é este aqui, ó. Este aqui é a minha incógnita. Então é só fazer o quê? Só diminuir do regime, o H do regime permanente. Diminuir ou somar? Somar. Beleza, então vai ficar o quê? O H de linha vai ser igual a 3RV fator de 1 menos E na menos T dividido a RV. E tudo isso aí menos o H barra, que eu não falei no exercício aqui, né? Mas sei lá, o que era o H barra? O nível inicial. O nível inicial estava em 5 metros, ou estava em 20 metros, sei lá. Então simplesmente aí você corrige. Ah, aqui tem um erro, tem um erro. Qual que é o erro aqui? É mais, não? É mais, se tem então 2 erros, qual é o outro erro? Não sei, é igual a HT. Sem esse... Sem o prima, né? Sem a linha, porque já não é mais desvio, exatamente. Então ali vamos tirar aquilo ali. Eis aqui que terminamos. Tá certo? Então, esse exercício aí que a gente fez completo, digamos, né? Vocês veem ali, o que vocês têm que fazer é seguir aqueles passos. Então, primeiro você tem que saber modelar bem. Valeu, Maria Eduardo, obrigado. Você tem que saber modelar bem o teu problema, né? Saber quem é entrada, quem é saída. Fazer encontrar a equação em variáveis de desvio. Lembra que isso aí se faz como? Simplesmente tem a tua equação diferencial, você encontra a tua equação no regime permanente simplesmente fazendo as derivadas iguais a zero, subtrai uma da outra e encontra a equação em variáveis de desvio. Daí para frente vai para Laplace, em Laplace você encontra a função de transferência. Essa função de transferência, você colocando qualquer entrada nela, ela vai ter a saída. Essa função de transferência que está aqui, ó, essa função de transferência que vocês têm aqui, ela vai funcionar. Ah, mas se o cara te diz, não, realmente não foi 3, o degrau não foi de 3, o degrau foi de 50, ou foi um seno. Olha, imagina só que a vazão de entrada ela começou a se comportar como um seno que tem determinada amplitude, determinada frequência. Essa função de transferência que você tem já está prontinha. A única coisa que você vai mudar nesses casos aí é mudar
este QI de S. Ah, o QI de S não é mais um degrau de 3? Não, ele agora é um seno, não importa. Então você pega o seno, encontra a transformada de Laplace do seno e coloca ela ali. Ah, que o QI é uma rampa, né? Essa vazão de entrada ela começou a aumentar lentamente, começou a aumentar 2 metros cúbicos por segundo a cada minuto que passava. Então você tem uma rampa, então você vai na tabela de Laplace e encontra o Laplace da rampa e substitui ali. E depois tudo continua igual. Substitui, isola, resolve e volta para o tempo. Dúvidas? Tranquilo? Não, tudo certo. Beleza. Então vamos ver mais ou menos, eu acho interessante aqui esses passinhos, né? Você tem mais ou menos claros ali como que são esses passos, né? Encontrar a equação, regime permanente, encontrar variáveis de desvio, ir para Laplace. Eu podia ter feito um passo 3 dividido em duas partes ali, né? Eu coloquei no passo 3 coloquei duas coisas, né? Encontrar variáveis de desvio e transformar para Laplace. Já sabem que quando eu faço a transformada de Laplace, as minhas condições iniciais são zero, tá? Que me simplifica bastante as coisas, senão eu não consigo resolver de forma assim tão simples, tá? Porque vai ter um probleminha ali me somando. Ok, estando em resolvo, e aí volto, né? Resolvo significa isolar a minha saída, e aí lembra que eu tenho que fazer o Laplace tanto para a minha planta como para a entrada, tá? A entrada eu tenho que representá-la em Laplace também. Aí eu volto e depois compenso. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro. Ele tem um exemplo. Só vamos seguir o exemplo e ver o que está acontecendo. É o exemplo 4.2 da página 61. Página 61. Aqui. Então, olha lá. Exemplo 4.2. Essas duas equações aí, diferenciais, elas foram encontradas, a gente já fez isso aqui na aula passada ali, elas foram encontradas a partir de um aquecedor elétrico, tá certo? Que estava aquecendo um determinado tanque ali, e nesse tanque nós tínhamos então a temperatura do tanque T, a temperatura do fio elétrico ali da resistência TE, tínhamos a temperatura de saída, tínhamos a temperatura do fio TE, tínhamos o calor estava entrando pelo fio, tá certo? E uns coeficientes ali de convecção, de transferência de calor. Vocês percebem ali que este termo, que é o calor que entra na água do tanque, é o mesmo calor que sai do fio elétrico, tá certo? A gente já tinha conversado sobre isso aqui a vez passada. Então essas duas equações diferenciais, elas estão governando esse sistema, né, que era um sisteminha assim, só para lembrar. Eu tinha aqui um líquido que entrava e saía, e esse líquido tinha, ele entrava a uma temperatura de entrada TI, saía uma temperatura T, e ele era aquecido aqui por um determinado calor. Tá certo? Esta vazão de entrada aqui entrava a temperatura TI, e aqui na saída, a saída era T, e a temperatura em qualquer ponto também era T, né? Do líquido. As vazões, me parece que nesse caso as duas vazões também eram iguais, tá? Mas acho que aqui não era assim, porque vamos fazer assim. A vazão vinha aqui pelo vertedouro, então essa temperatura ali era a vazão da água que estava saindo pelo vertedouro, e as temperaturas, o volume então era constante e as vazões eram as mesmas, a de entrada e a de saída. E tínhamos chegado nessas duas equações ali. Então, olha lá o que ele diz. Pergunta A. Encontre a função de transferência que relaciona as mudanças da saída, que é a temperatura T, com duas variáveis de entrada, que seriam o calor Q e a temperatura de entrada TI. Então, olha só. Nesse exercício que a gente acabou de fazer, quando a gente chegava na função de transferência, tá aqui, ó.
ou melhor, antes da função de transferência, né, um passo antes da função de transferência, a gente chegou nessa equação aqui, ó. Que diz que o meu nível, ele só depende da variação de QI. Vou reescrever aqui. Eu vou escrever essa equação azul aí, aqui, ó. H de S é igual a 1 sobre AS mais 1 sobre RV vezes o QI. Tá certo? Esse daí era o nosso problema anterior. Neste caso, o nível só depende da vazão QI de desvio. Mas imagine, tá? Só por um instante aí, que ele dependesse de outra coisa mais, sei lá, de uma vazão da chuva, sei lá. Então ia ter aqui alguma coisa, alguma fração aqui, 1 sobre 3S mais 5, sei lá, vezes essa outra vazão da chuva de desvio. Vou chamar ela de Q2. Então o que acontece? Neste caso, o meu nível ele depende de duas entradas. Então, nesse caso, você tem uma função de transferência para cada entrada. Então, você olha, a primeira função de transferência vai ser o quê? Você supõe que a tua entrada Q'2 é 0. Então, nesse caso, você esquece essa parte aqui. E faz o que a gente fez no exercício anterior. Então, você tem uma função de transferência ali. E depois você supõe que o QI' é 0, então isso aqui se perde e você encontra outra função de transferência ali, tá certo? Que é o que vai acontecer neste exercício que a gente vai fazer agora, ou que a gente vai dar uma olhada aqui no livro aqui. Então ele está dizendo, olha, que a temperatura T é a saída e que ela depende de duas entradas. Uma delas é o Q, que é o calor Q que está entrando ali pela resistência, e a outra variável de entrada é o tanto e eles põem. Então, como é que fica nesse caso? Ele está perguntando essas duas funções de transferência. Então, olha lá, primeiro passo, o que ele encontrou para essas duas equações dadas? Encontrou a equação no regime embaixo. Olha aqui, ó. Você tem, então, as duas equações do regime permanente. Então, olha lá, as variáveis ganharam barra e o que era a derivada... Ô, professor, tu pode zero. repetir o que tá Foi falando o que a aí, gente que falou lá no travou nosso tudo aqui para nós? É só esse último passo aí que tu fizesse, por favor. Certo, certo. Aqui, ó, eu tô dizendo que a primeira coisa que ele fez foi montar as duas equações diferenciais, que são essas 2,47 e 2,48, e na sequência ele encontrou as equações para o regime permanente. Lembrando que para colocar as equações de regime permanente é só com uma nas variáveis dele aqui. Isso que eu fiz aqui na mão foi o que ele chegou aqui na equação 2,43 e 4,23 e 4,24. De acordo? Deixa eu só apagar aqui. O que ele faz depois? Qual é o passo seguinte? Depois que a gente encontra as equações do regime permanente. Lembra o que ele faz? Eu subtraio a equação diferencial, subtraio da equação no regime permanente. Ao fazer isso, então eu obtenho essas duas equações aqui, ó. Tá certo? Olha lá, a equação 4,25 e a 4,26, o que são?
eu peguei as minhas equações de regime permanente 4,27, 4,47 e 4,48, tá certo? 2,47 e 2,48, desculpa. E subtrair delas, cada uma, né, da 2,47, da 4,47 eu subtraí 4,23 e da 2,48 eu subtraí 4,24. Quando eu fiz essa subtração, eu obtive essas duas equações aqui. Ou seja, é a mesma coisa que a gente fez ali no exercício simples, agora tá no começo da aula ali, ele tá fazendo agora, só que tá fazendo duas vezes, porque ele tem duas equações diferenciais. Então tá aqui, ó, 4,25 e 4,26 são as equações onde já eu consigo enxergar o que apareceu ali, o que é isso aqui dentro do parênteses. Como Variável de desvio? exatamente, né? Já apareceram as variáveis de desvio ali. Então eu posso substituir cada um desses parênteses pela sua própria variável de desvio, né? TI de desvio, T de desvio, TE de desvio e assim por diante. E lembra que a gente também falou que estas variáveis aqui, que eu vou desenhar de azulzinho, que eu podia colocar desvio nelas sem nenhum problema. Eu podia colocar o desvio ali, ó, direto, aqui no T, dizer que era de desvio, e o T também dizer que é de desvio. Por quê? Porque é a derivada de uma variável mais uma constante. Então, no caso, a constante ela cai fora e fica somente a variável. Então, eu posso colocar essas primas ali. Que foi o que aconteceu, então, na equação 4,27 e 28. Tá certo? Ele colocou as primas ali, essas primas ali que eu acabei de colocar, ele colocou aqui. O que mais que ele tem que fazer ali? Viu ali? Ele também colocou as variáveis de desvio, reorganizou. Vejam que a equação 4,27 e 4,28 já está tudo em variável de desvio. Tá certo? Então eu tenho as minhas duas equações diferenciais agora em variável de desvio. O que significa isso? Que nenhuma dessas variáveis, nem t', nem ti', nem te', nem q', tem condições iniciais. Todas as condições iniciais delas são nulas. O que eu faço agora? Olha lá, apliquei Laplace. Vocês percebem ali? Aplicou Laplace da equação 4,27. Deu uma reorganizada, né, na conta ali. Juntou tudo que era T', juntou tudo que era TI, e juntou tudo que era TE'. E fez ali a transformada de Laplace. E em lugar nenhum entrou condição inicial, porque todas as condições iniciais dessas variáveis de desvio são nulas. Então fez a mesma coisa tanto para 4,27 como para 4,29 e obteve então, né, estas equações aqui. Muito bem, vamos ver aqui quem segue na nossa lista aqui. Ana Luísa, tá aí, Ana? Ana. Fernando, tu mesmo então. O que eu faço agora? Peraí, deixa eu voltar aqui para... Tu transformou para Laplace? Isso, tô lá em Laplace agora, com as duas equações. Agora tu pode resolver o problema isolando a saída. Sim, mas lembra, qual é a pergunta do exercício? Volto aqui, vou subir aqui. Qual Qual é que a é a parte? pergunta? Derive, né? Encontre a função de transferência Tá, que a função... relaciona a temperatura de saída T com o calor T e a temperatura de saída T com a temperatura de entrada TI. Certo, a função de transferência é a saída sobre a entrada disso que a gente encontrou do Laplace. Isso, por exemplo, na 429 ali, quem seria a saída e quem seria a entrada? Pá, a saída vai ser o T' de S? Exatamente. E entrada? TI de S? Exatamente.
Quanto que dá? Quanto que dá a função de transferência T' sobre TI? T' sobre TI de S vai dar isso, né? Eu tenho alguma sacada aí que eu não peguei? Eu acho que sim. Tem uma coisa que não pegasse ainda. Vamos lá, vou para a pergunta outra vez. Vou subir aqui na pergunta. Pergunta. Encontre a função de transferência que relaciona a saída temperatura T com as Aham. mudanças nas duas variáveis. Aquecedor, entrada Q e temperatura de entrada TI. Então vamos começar fazendo a temperatura de entrada. Então vamos relacionar a temperatura T com a temperatura TI para encontrar a função de transferência. Aí eu venho aqui novamente. Equação 429. Como que fica a função de transferência nesse caso? Tá, eu tenho então que isolar uma delas? Eu tenho que isolar o T' de S? Não sei, olha aqui, ó. Vou voltar aqui para o que a gente definiu aqui como função de transferência? Você lembra? A saída sobre a entrada, né? Isso, onde que tá? Eu escrevi isso aqui em algum lugar, não tô vendo. Ai, ai, ai. Não Tá um escrevi, não pouquinho tá mais em aqui. cima. Aí. Ali, Isso, os exatamente. quadradinhos ali, ó. Aham. Não, a função de transferência é essa aqui, ó. Ah, sim, também tá nos quadradinhos. Beleza. Para você ter uma função de transferência, você tem que ter uma saída e uma entrada. Tá certo? Você não pode ter várias entradas, que é o que está acontecendo aqui. Você vê a equação 429, você percebe que ela tem várias entradas, não tem? Na equação 429, quem é a entrada e quem é a saída? Você consegue enxergar ali? A saída é o T' de S. Beleza. E a entrada? As entradas? É TI de S e TE de S? É TE de S, daí? Isso. Assim, olha lá, olha, essa equação 429 vem da 427, tá? Talvez na Uhum. 427 você consiga enxergar melhor quem são as entradas e quem são as saídas. Lembra, a saída é sempre a que está sendo derivada. Sim. Ou seja, É o T'. telinha que está aqui, telinha que está aqui. Isso. E, E o e resto de variáveis, vamos colocá-las aqui de tem vermelho. um T' ali também depois de TE menos T'? Isto, Mas daí beleza. seria uma outra entrada, uma outra função de transferência, porque elas estão somando e daí eu faço duas? Vamos ver ali. Em 427, só para repetir, quem que é saída e quem que é entrada? Saída é T de linha e a Telinha. entrada TI de linha. Não, T linha I e T linha E. Não, 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 não. Isso, não. TE prima, TI prima. Ou TI linha, TE linha. Tá? Ok. Beleza. Então, tá enxergado já quem é entrada e quem é saída. Quando você vai para Laplace, que é a equação 429, você tá vendo elas ali também. Só que a gente sempre organiza, eu falei, né? Tenta sempre organizar do lado esquerdo do igual a e do lado direito do igual às entradas. Tá vendo ali, né? Que ele organizou. Vou até Pode trocar a cor repetir que aqui. travou, por favor? Que nas equações diferenciais ou em Laplace a gente tenta organizar as nossas saídas do lado esquerdo do igual e as entradas do lado direito do igual, certo? Certo. Que é o que está aqui. Deixa eu ver o que está aqui. Ali, ó. Tá vendo? Sim. Saídas de azul, entradas de vermelho. Ok, agora vem a pergunta. Qual é a função de transferência que relaciona a saída T' com a entrada TI'? Seria a saída sobre a entrada, certo? Então vai ser Isso. tipo um sobre tudo isso está multiplicando a entrada? Tá perguntando ou tá respondendo? Ah, não sei. Eu estou respondendo. Seria o que multiplica a entrada. Não, o que multiplica a entrada é 1. 1 TI'. E daí o que multiplica a saída é todo isso. Então vai ficar 1 sobre o amarelo. Isso, um sobre a bola amarela. Isso. Beleza, essa é a função de transferência de T com relação a TI, isso mesmo.
E como que eu encontro a função de transferência? Tá, e você viu que quando você fez isso, o que você disse? Ou disse, ou pensou, ou não pensou, sei lá. Você vai considerar todas as outras entradas iguais a zero, todos os outros desvios iguais a zero. Por isso, então, nesse caso, esta parte aqui, ó, caiu fora, porque eu estava considerando que o TE' era zero. Certo. Porque eu estou fazendo a entrada TI', então as outras entradas todas zero. E aí eu faço a minha conta. De acordo? Correto. Beleza. Agora, se eu vou fazer a minha conta para encontrar qual é a função de transferência entre a saída T' e a entrada Q, que é a segunda parte da pergunta, né? A pergunta lá em cima está te perguntando a função de transferência da temperatura de saída T, primeiro com relação a Q, que a gente não fez ainda, e segundo com relação a TI, que a gente acabou de fazer. Voltando com relação a Q. Certo. Só pera aí que travou aqui a imagem aí, beleza. Agora é Q e T', certo? Q' e T'. Daí a 420, a 428 que eu tô fazendo. Hã? Essas daí estão. Isso, a 428 caiu na 420, na 430, né? Eu não tô vendo 430 nenhuma, por isso. Aí, agora foi. Agora foi. Tá. Tá, então daí vai ser então. Pô, eu teria que isolar primeiro o meu T', porque ele é a saída? Para daí saber É. o que tá multiplicando tudo ele, que no caso vai ser um ainda, e depois. Nossa, tô, tô no caminho certo, pelo menos? Espera um segundo, espera um segundo. Vamos voltar para 429 um segundo. Para 429, tá? Então, Opa. espera que eu não posso cancelar isso aqui tão rápido, não. Um segundo. Você está de acordo comigo aqui que esse TE, ele aqui na equação de baixo, ele depende do T' e do Q, tá certo? Sim. Então, beleza. Quando eu substituir, não sei se dá a enxergar ali, né, na linha amarela ali. Quando eu substituir esse T com algo que é função de Q' e de T', esse T', essa parcela do T' vai entrar para se juntar com a parcela que estava ali azul. De acordo? Aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? Ainda não tô vendo nada. Ali na 430 eu pintei de azul o T'. Tá, agora sim. Beleza. Então, quando eu substituir ali no 429, substituir o 430, ou seja, colocar o TE lá no 429, vai aparecer o T' que eu acabei de desenhar de azul. Vou fazer aqui mais devagar. Vou fazer aqui um segundo. Eu não sei o que aconteceu, professor, porque durante o começo da aula estava muito boa ali a conexão e agora nos últimos meia hora, sei lá, 20 minutos, às vezes está dando umas travadas bem, daí às vezes está difícil de pegar. Não sei se é só comigo, né? Pra mim também. Aqui travou tudo também. Vou ter que reassistir depois na gravação. Ver se. Tá. Tá, eu vou falando aqui, né? Se vocês não me entendem, me avisam e eu volto. Eu tô na equação 429, eu quero encontrar. Vamos lá, eu vou escrever aqui assim, ó.
Tu tem uma caneta especial aí, alguma coisa, ou tu faz isso tudo no mouse? É no mouse, cara, experiência. Isso a gente aprende no mestrado, no doutorado. Não, tem uma caneta assim. Ah, tá. É porque o barulho também não parece ser de mouse. Vamos lá, reescrevi toda essa minha equação aqui. Tá claro para vocês aí essas duas equações? A equação 29 e a 30. Ó. Esta é a 29 e esta é a 30. Ah, só troquei as constantes lá, tirei e coloquei uma letra. Ali aparece um S. Tá. Na realidade eu até poderia fazer aqui, isto aqui. A, B, C. Então, olha lá. Eu quero fazer a função de transferência. A primeira função de transferência que eu preciso é aquela que diz o quê? Eu preciso colocar a saída, que é T de desvio em S. Aqui é tudo S, tá? Tudo em S. T de desvio em S, dividido TI de desvio em S. Essa é a primeira que ele está me pedindo. E a segunda, ele está me pedindo a saída, que é a mesma, T de desvio em S, pela entrada, que é o Q de desvio em S. Essa é a questão. Essas são as duas questões da parte A, do exercício A do... Tá certo? Ali do exercício A. Beleza. Então, o que acontece? Você percebe na equação 29, existe aqui um TE. E esse TE está aqui. Quando eu isolar o TE linha na equação 30 e substituir na equação 29, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. A T de desvio igual a TI de desvio mais B vezes o T. Só que o que o T é? O T é F pelo Q de desvio mais o G pelo T de desvio. Tudo isso aqui dividido por C. De acordo? De acordo? Agora, aqui nesta equação, Fernando, qual é a entrada e qual é a variável? Quais são as variáveis de entrada e quais de saída? Na vermelha ali, a de saída continua sendo o T', Exatamente, no segundo. mas ele não está isolado, né? Porque Tá, mas isso aí é costura. Tá tudo certo, bem. tem que isolar, sim. Mas eu Uhum. só quero, olha, esta aqui é a variável de saída e esta Aham. aqui é a variável de saída. Eu vou juntar elas, tal. E quais são as minhas variáveis de entrada? É TI' e Q'. Exatamente. Então você vai pegar desta equação aqui e organizar para saber quanto que dá esta bola e quanto que dá esta bola. Ficou claro? Sim. Aham. E lembra, quando eu vou fazer a primeira bola ali, que é T sobre TI linha, o que eu digo? Eu digo que Q é zero, que Q linha é zero. Certo. Daí eu E vou desconsiderar o F Q', mas o mais aquela coisa ali T', não. isso, não, a única coisa que você vai dizer é que o Q de desvio é zero, tá certo? Então, neste caso desta aqui, ó, então faço Q de desvio igual a zero. Então, e aí pego essa equação ali, reorganizo e tento deixar ela em T de desvio sobre TI de desvio. Podemos fazer aqui, que horas são? Faltam 2 minutinhos. O Vamos outro fazer. vai ser mais rápido no caso, então. Se for de o T' sobre Q', daí vai ser tipo, eu boto TI'. Ah, não, aquilo ali é um T, não é TI'. Entendi. Tá, mas de qualquer jeito, no segundo caso, o TI vai ser igual a zero daí também. E daí eu só faço tudo para Q em vez de TI. Exatamente. Posso até quebrar aqui e dizer ó, aqui, ó. Faço que. Não. TI, né?
TI de desvio igual a 0. E aí, pego essa equação ali e manipulo ela até deixar ela... Vamos fazer aqui a primeira, aqui, ver se dá certo. Se o Q' é 0, então vai ficar 0 igual... Vai ficar T de desvio, vou fatorar, tá? Fator de A menos G sobre C, de acordo? Sim. Igual a TI mais B. Opa, nem preciso mais. Até aí, né? Porque lembra que o Q é 0, então o Q caiu fora. Qual que é a função de transferência agora aqui para fechar? Mas tu não precisa de um B que está multiplicando o T' dentro ali do parênteses? Sim, precisa. E agora, qual é a função de transferência então? Agora, então, vai ser 1 sobre esses colchetes aí, né? Isso, então vai ser T' de S. Sempre a função de transferência, a saída dividido a entrada aqui. Aí você organiza aqui, T sobre TI vai dar 1. Não, vai ser só o colchete mesmo, não vai ser nenhum sobre isso, né? Eu só fiz o contrário. Não, vai ser 1 sobre isso. Vai. O que está Vai, multiplicando né? TI prima é 1, né? Ah, não. Sim. Tá. Ah, tá. Beleza. Essa aí é a minha função de transferência. Na realidade, a função de transferência é esta aqui, né? Essa é a função de transferência. Então, se eu fizer um bloco com essa expressão aí, 1 sobre A menos GB sobre C. Então, nesse bloco, que é em Laplace, condições iniciais nulas, eu entro aqui com qualquer valor de T e de S que eu entre, eu vou ter, então, aqui T de S. Tá certo? Beleza. E aqui pelo outro lado, vamos fazer aqui pelo outro lado, quanto que dá? A outra função de transferência. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui que TI é igual a 0, então eu tenho T' fator de A menos... Vai ser o mesmo parênteses, vai ser o mesmo, né, de antes. A menos CGB sobre... Não, G. Aquilo ali é um GB, G, GB sobre C daí igual a F Q', né? a B, Ah, sim, B, F Q' sobre C. isso, sobre C, exatamente. Sobre C. Beleza. Reorganizando, então eu vou ter aqui que minha temperatura de desvio em S sobre meu calor de desvio em S é igual a, sei lá, que dê aqui, ó, B, F sobre C, tudo isso aí dividido A menos G, B sobre C. De acordo? E aí, então, como que fica? Esta aqui é a resposta só para... Esta é a outra função de transferência. Então, se eu quero saber como que o sistema funciona em função das duas entradas, se as duas entradas estão acontecendo, ou seja, se há entrada no desvio da temperatura de entrada e entrada no desvio de temperatura do calor, então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar uma depois da outra, né? Não, mas aí Tipo, botar soma, um né? bloco depois do outro. Não, Não? não. Vamos aqui devagar. Perdão. Nesse caso aqui eu tenho o Q de desvio, que entra, que tem essa caixa toda aí que não vou escrever outra vez, e que sai o quê? T, de acordo? Toda esta caixa aqui, ó, toda esta caixa amarela, toda esta função aqui, ó,
Você coloca ela aqui dentro. Então, nós temos aí separados, entende? A gente fez uma entrada TI para ver como ela influencia na temperatura de saída, de desvio, por sinal, e fizemos a outra entrada, que era o calor de desvio, para ver como ele influenciava na temperatura de desvio. Se você tem o calor de desvio é 0, então só usa a primeira caixinha. Se você tem que a temperatura de entrada de desvio é 0, você só usa a segunda. Mas se existem os dois, se você tem tanto temperatura de entrada de desvio e calor de desvio, se eles não são 0, então você tem que fazer como? Você vai ter que fazer duas caixinhas e somar as duas, não é? Certo. Nesta aqui você vai entrar com TI de desvio e nesta aqui você vai entrar com Q de desvio. Esta caixinha aqui a gente vai pintar ela de uma cor bem elegante, que vai ser o laranja. Espera aqui, laranja. Então aqui você vai ter esse laranja aqui e você vai ter este amarelo aqui. Tá certo? Por quê? Porque a função, basicamente o que você está fazendo aí é esta equação aqui, ó. Se você reorganizar essa equação certinha, você vai ter uma entrada que é uma saída que é está escrito ali, ó. Uma saída que é o T linha, que está em azul, que está sombreado de azul, e as duas entradas. TI multiplicando alguma coisa e Q TI linha multiplicando alguma coisa e o Q linha multiplicando alguma coisa. Quando a gente reorganiza isso aí, a gente vai ter isso aqui. O TI foi o que eu desenhei lá de azul e o QI de azul e a minha saída, acho que era vermelha, acho. Nesta equação aqui, ó. Ah, não, as entradas eram verdes e a saída azul. Como é que é? As entradas, isso, as entradas verdes e a saída azul. Vou trocar aqui. As entradas verdes e a saída azul. Entrada verde, saída azul. Tá certo? Essas são, então, as funções de transferência. Nesse caso, nós temos duas funções de transferência. Tá certo? A função de transferência que relaciona a temperatura de entrada com a temperatura de saída e a função de transferência que relaciona o calor de entrada com a temperatura de saída. Beleza? Alguma dúvida? Deem uma olhada no exemplo aí, exemplo 4.2, tá? Deem uma olhada, leiam ele com calma, vejam o que estão entendendo ali, o que está acontecendo. Ainda tem a parte B, tá certo? A parte B é simples, que é somente fazer uma simplificação, assumindo que a massa do fio elétrico e o calor específico dele são muito pequenos, então vai se cancelar um monte de coisas e você vai ter umas funções aí um pouco mais simples. Beleza, pessoal. Quando você tem a função de transferência, né, isso aqui a gente vai fazer depois, né, você pode pegar isso aqui e jogar no Scilab também, para ele resolver. Muito bem, depois que você resolve isso aqui, você volta para o tempo, né? Não é o caso desse exercício, ele não está pedindo isso, né? Mas se fosse, você voltaria para o tempo e compensaria as entradas com o valor de regime permanente. Beleza? Era isso aí, então. Eu vou pedir para vocês derem uma olhada nos vídeos aí dos seus colegas ali da tarefa, que está lá no canal, dá uma olhada nos vídeos. Ver se tá certo, ver se estão entendendo, né? Prova aí em 2 semanas, tá? Prova em 2 semanas. É bom ir fazendo os exercícios, capítulo 2, capítulo 3. E agora a gente já vai acabar aqui quase o capítulo 4. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, então, é só dar um toque. Beleza? Valeu. Ok, então. Um abraço aí Obrigada pra vocês. pela... Valeu aí pela presença. Tchau, tchau, tchau.